O dia começou como todos os outros. Alaric chegou alguns minutos antes do horário, como sempre. Não por zelo excessivo, nem por ambição, apenas porque a rotina funcionava assim. O prédio ainda estava meio vazio, os corredores silenciosos demais para um horário comercial, e o ar carregava aquele cheiro neutro de lugar que nunca pertence totalmente a ninguém. Ele passou o crachá, entrou no elevador e subiu sozinho. Observava os números mudarem sem prestar muita atenção. Já tinha feito aquele percurso tantas vezes que o corpo sabia exatamente onde parar, para onde virar, em qual mesa sentar. Era bom nisso. Não em se esconder, mas em não destoar. Ligou o computador, abriu os sistemas internos e deixou a tela carregar. Relatórios pendentes, prazos empilhados, aprovações aguardando validação, tudo organizado em fluxos bem definidos, desenhados para que nenhuma decisão realmente dependesse de uma pessoa só. Ali, erros não desapareciam, eles eram absorvidos. Era assim que o sistema funcionava. Era assim que o mundo funcionava. Ou deveria. Antes mesmo de se sentar, Alaric sentiu que algo não se encaixava. Não foi um pensamento claro, nem um alerta consciente. Foi uma sensação breve, incômoda, como quando se entra em uma sala e percebe que alguém acabou de sair. Claire estava perto da sala de reuniões, os braços cruzados com força demais, os ombros rígidos, o olhar fixo em um ponto que não era ninguém. Dois membros da gerência falavam em voz baixa, próximos demais para parecerem apenas conversando. Sobre a mesa, uma pilha de papéis estava aberta, marcada, revisada. Era cedo demais para aquilo. Aquilo não estava certo. Não porque fosse incomum. Injustiças administrativas aconteciam o tempo todo. O sistema era eficiente demais para ser justo. Mas havia algo diferente ali. Algo familiar, difícil de nomear. Alaric sentiu o incômodo crescer, porque aquele cenário parecia caminhar para um final que ele já conhecia. Não como uma lembrança exata, mas como uma expectativa pesada, quase automática. Um padrão que se repetia sempre do mesmo jeito. Ele sabia como aquilo costumava terminar. Claire assumiria a responsabilidade. O erro seria classificado como coletivo, mas o nome dela ficaria registrado. A equipe seguiria em frente, o problema seria considerado resolvido. E dentro de alguns meses, ninguém lembraria direito do que tinha acontecido. Era assim que sempre era. Alaric largou a mochila na cadeira e ficou parado por um instante. Observou a sala, os papéis, os gestos contidos. Algo nele não permitia fingir normalidade. Se sentar agora, isso segue sem mim. Ele caminhou em direção à sala antes que pudesse racionalizar demais. Não houve debate interno, nem impulso heróico. Apenas a sensação clara de que se ficasse parado, estaria aceitando algo que não parecia certo, mesmo sem saber explicar porquê. Parou ao lado da mesa e falou com calma. Esse relatório está incompleto. As conversas cessaram imediatamente. Um dos gerentes levantou o olhar, visivelmente contrariado pela interrupção. O outro franziu a testa, mais incomodado com o momento do que com o conteúdo. Alaric apontou para uma linha específica do documento, um detalhe técnico pequeno demais para chamar atenção sozinho, mas grande demais para ser ignorado. Esse dado foi validado depois da revisão final. Se forem seguir o protocolo, precisam reabrir o processo inteiro. O silêncio que se seguiu foi cauteloso. Não era um discurso moral, não era uma acusação direta. Era técnico, era objetivo, era fora do roteiro. Alaric olhou para ele, surpreso evidente, mas Alaric não sustentou o olhar. Não foi uma decisão pensada, apenas evitou tornar aquilo mais exposto do que já estava. Havia algo naquela situação que pedia contenção, mesmo sem ele saber explicar o motivo. Uma sensação vaga de que ultrapassar certo limite tornaria tudo mais difícil de lidar. Ele não sabia o que aconteceria se fosse além, só sentia que não deveria. Os segundos passaram mais devagar do que deveriam. Um suspiro pesado quebrou o silêncio. Vamos revisar,
Por enquanto isso fica suspenso. Suspenso. A palavra ficou ecoando na mente de Alaric enquanto ele se afastava da mesa e voltava para o seu lugar. Não era alívio, não era vitória. Era a sensação clara de que algo tinha sido deslocado do lugar certo. Não resolvido, deslocado. O resto do dia seguiu normalmente. E-mails automáticos, conversas vazias perto da cafeteira, comentários neutros sobre prazos e reuniões futuras. O sistema continuava funcionando, como se nada tivesse acontecido. O mundo aceitou a interferência sem resistência aparente. Até parecia alívio, mas aquela sensação não tinha ido embora. Durante o restante da tarde, Alaric tentou voltar à rotina. Abriu relatórios, respondeu mensagens automáticas, validou prazos que não significavam muito. Tudo parecia normal demais para alguém que acabou de interromper um processo que deveria seguir sozinho. Ainda assim, a sensação persistia. Não como medo, nem como culpa. Era mais próxima de um desconforto silencioso, como quando algo muda de lugar dentro de um ambiente conhecido e o corpo percebe antes da mente. Ele notou pequenas coisas. Um atraso incomum em uma resposta simples, um colega que evitou cruzar o olhar, um comentário interrompido no meio da frase. Nada que pudesse ser apontado como problema, nada concreto o suficiente para justificar a tensão. Mas era difícil ignorar que o clima estava diferente. Alaric não pensava na reunião diretamente, pensava no depois, no fato de que a situação tinha sido suspensa, não resolvida. O sistema costumava gostar de resoluções limpas. Aquilo tinha ficado em aberto. Em outro dia, talvez ele tivesse racionalizado melhor. Talvez tivesse se convencido de que estava exagerando. Mas algo naquela sequência de eventos não se encaixava direito, como se tivesse interrompido um movimento que já estava em curso. Ele não sabia dizer se tinha feito a coisa certa. Só sabia que, a partir daquele momento, fingir que nada tinha acontecido parecia impossível. Ao final do expediente, enquanto desligava o computador e se levantava da cadeira, um pensamento simples se formou, sem esforço, sem dramatização. Aquilo não tinha terminado.